Olá, irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Dando continuidade à nossa série de estudos, a nossa escola bíblica semanal nesses tempos de pandemia, hoje o nosso tema também é um tema muito pertinente. E para hoje teremos a pergunta: o que fazer na prisão? Para os que quiserem acompanhar a leitura, eu os convido a abrir o livro de Atos, capítulo 16, onde nós leremos dos versículos 16 a 40. Atos 16, dos versículos 16 a 40. Leiamos. Na cadeia de Filipos. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E, no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre os dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público, e depois nos jogaram na cadeia, e agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então, os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia
e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Meus amados, ainda dos tempos antigos de direito, né? Quando a gente estudava lá na faculdade, sempre tinha um ditado que dizia que nos moldes atuais, as prisões no Brasil eram verdadeiras universidades do crime. Mas por que universidades do crime? É dado o ócio, a forma como não se produz nada, os presos tinham toda a liberdade e todo o tempo do mundo para melhorarem as suas capacidades de fazerem o mal. Então, se a gente pensar nisso, a gente vê o seguinte, que até o preso numa cadeia, ele usa do seu tempo, de repente, para aprimorar aquilo que ele mais tem, né? Que no caso, aqui, a gente está deduzindo a propensão de fazer o mal. Então, vindo para nós cristãos, meus irmãos, esse momento onde aparentemente podemos estar numa prisão, também pode ser utilizado para que nós deixemos aflorar o que de bom nós temos. Essa é a razão da escolha do texto de hoje. Não é? Por quê? Porque nós temos uma situação de uma injustiça, onde Paulo e Silas foram presos, né, injustamente, para começo de conversa. Então, automaticamente, eles não mereciam passar por aquilo. Mas, em momento algum, irmãos, eles falam isso, ou eles alegam esse não merecimento. Eles aceitaram o que lhes foi dado. A primeira coisa foi que eles foram açoitados, né? Meio que para derrubar aquele moral daqueles irmãos animados que vinham pregando e que foi a queixa. Então, um quebra-pau ali, uma surrinha de varas básica, já para dar uma amolecida, né? Me chamou a atenção também, e não na tradução, na linguagem de hoje, mas numa outra tradução, essa cela era chamada de cárcere interior. Eu fico me perguntando, meu Deus, você já vai ser preso e você literalmente é colocado na prisão da prisão, o mais afastado de qualquer contato, às vezes até da luz do sol. E ao invés deles estarem ali reclamando, lamuriando, eles tomaram uma decisão, e a decisão deles foi assim, por volta da meia-noite, eles decidiram louvar e orar. Então, deram continuidade, ali os dois, orando e louvando a Deus. E através, irmãos, desse louvor, e existem muitas maneiras de se louvar, começou a haver um mover de Deus. Nessa passagem, em específico, e com o propósito que existia nesse dia, houve um terremoto. E esse terremoto chegou a abalar as estruturas da prisão. Então, um prédio antigo, nós não tínhamos as construções que temos hoje, com os materiais que temos hoje, ou as tecnologias para não sofrer com os abalos sísmicos. O que nós sabemos é que tudo meio que ruiu, não houve um desmoronamento, mas as portas se abriram. O carcereiro, como bom romano, bom soldado treinado, e sabendo que missão dada é missão cumprida, ao acordar naquele susto, disse assim, nossa, todos fugiram, então o que me sobra é me matar logo, porque melhor agora que amanhã cedo, também já morto de vergonha por não ter cumprido minhas obrigações, e ainda pagar com minha vida devido à fuga dos prisioneiros. O que não foi o caso. Ele descobriu logo na sequência, foi avisado que todos os presos estavam ali presentes, e ele percebeu alguma coisa diferente nesse acontecimento. Ele viu que tinha algo muito maior por trás de tudo. E aí, ao ouvir o testemunho
né? Ou seja, essa prova viva de Paulo e Silas, o carcereiro foi profundamente impactado. E vejam que foram coisas muito simples, como orar e louvar, e com isso mover o poder de Deus. A pandemia, irmãos, ela pode nos ter trazido para essa prisão, uma prisão um pouco diferente daquela. Os irmãos vejam que a gente não tem conseguido mais ter acesso ao que fosse essa pretensa liberdade. Nós não conseguimos mais ir aos shoppings, aos parques, aos cinemas. Sequer, irmãos, nós temos conseguido ir à igreja, servir ao nosso Deus. Mas onde nós estamos, irmãos? Que nos parece uma prisão. Como nós temos servido a Deus? Nos cabe, irmãos, nesse momento, seguir o exemplo de Paulo e Silas. Orar e louvar. Orar e louvar para mover o poder de Deus. Mover o poder de Deus no sentido da misericórdia, no sentido do perdão. Do perdão, às vezes, que a gente precisa ministrar para nós mesmos, para os nossos irmãos. Mover o poder de Deus, irmãos, no sentido do amolecer os corações duros. Hoje as pessoas estão tão resistentes à palavra de Deus. Então veja que Paulo e Silas, eles não foram falar, eles foram orar e louvar. E com isso eles movimentaram o poder de Deus. Então, irmãos, acima de tudo, nós devemos saber que mesmo em meio às mais duras situações, há um propósito. A permissão divina nos traz a essas situações, onde, ao invés de estarmos reclamando das injustiças, reclamando dos excessos contra nós cometidos, a gente escolhe o caminho que devemos seguir, que é o caminho que Jesus nos ensinou. Então, irmãos, o que fazer na prisão? Pois é, está aqui a passagem bíblica, está aqui o exemplo deixado pelos nossos irmãos do que pode ser feito na prisão. Muitas coisas mais podem ser feitas na prisão. Nenhuma limitação física, nenhuma prisão construída por homens pode separar nós do nosso propósito maior. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo milagre da tua vida, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos o melhor nas prisões que a vida nos mostra, Pai, nos momentos que temos passado. Fortalece a tua igreja, toca no coração dos teus filhos. É tudo quanto eu te peço, no nome santo de Jesus, amém.